Segunda aula, vamos falar um pouco de história, que também é muito importante. Vamos falar de linguagem de máquina, ou código de máquina, que é uma linguagem de baixo nível composta por dígitos binários, uns e zeros. Nós temos aqui um exemplo de 8 bits, que representa 1 byte. Temos aqui os zeros e os uns, que também representam ligado e desligado. Nós temos aqui o exemplo 1, 2, 3, 4, que tem essa representação binária aqui, esses vários uns e zeros. Então, binário base 2. E nós temos o valor decimal 65, que representa a letra A no código ESC. Então, 65 decimal base 10 tem essa representação binária aqui, 01, 000001. E se vocês digitarem no teclado Alt e o 65, vocês verão que a saída, o output será a letra A, o caractere A. Outra coisa bem interessante é a fórmula para converter o número binário em decimal. Então nós temos aqui um decimal qualquer, ele para ser convertido em binário, ele vai ser o dígito 0, que nesse caso aqui do A é esse 1 aqui, esse é o dígito 0, vezes 2 elevado a esse índice. No caso, também é o 0. Então, aqui, esse primeiro item aqui é esse aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 0, mais o dígito 1, agora seria o dígito da segunda posição, vezes 2 elevado a esse índice, que é o índice 1, isso tudo sucessivamente até a gente chegar na última casa, que é o dígito de índice n vezes 2 elevado a esse índice. Então, no caso do caractere A, nós temos aqui esse primeiro dígito aqui, que é o 1, então 1 vezes 2 elevado a 0, mais, aí tem essa sequência de zeros aqui, que é isso tudo aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0. Mas, quando chegar aqui na casa no índice 6, que é esse 1 aqui, vai ser 1 vezes 2 elevado a 6, que no caso aqui é 64, mais esse último zero aqui que compõe um byte. Então, 64 mais 1 é igual a 65. 65, é a representação decimal do caractere A. A representação binária, como nós vimos, é essa daqui. E nós também temos um outro exemplo. Como o caractere A tem a representação decimal 65, eu peguei a representação decimal 64, que é o arroba. Então, o arroba é uma sequência de bits mais simples. Por quê? Se vocês repararem, aqui tem uma sequência de zeros, e quando chega na posição 6, ou seja, na posição de índice 6, tem apenas o dígito 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 elevado a 6 é 64, 64 é a representação decimal do arroba. Então, nós temos essa sequência de zeros aqui, mais esse 1 vezes 2 elevado a 6, mais o último zero que compõe um byte. Então, a representação binária do arroba é 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, mais esse 1 aqui, que está na casa de índice 6, que vai representar o 64, mais esse último zero aqui, à esquerda, que vai compor um byte. Então, a representação binária do arroba é 01000000, que é essa daqui. Ou vocês podem jogar no Python, colocar bin e entre parênteses o valor decimal que vai representar algum caractere no código ASCII e ele vai te dar a representação binária dessa representação decimal. No caso aqui, bin 65, ele vai retornar esse valor aqui, bin 64 vai retornar esse valor aqui de baixo, que é a representação do arroba. Nós temos aqui um código bem legal em Python, tá? Eu só não vou entrar em muitos detalhes porque vocês já vão ter um curso exclusivo de Python, vocês vão aprender funções, classes, tuplas, listas e tudo mais. Mas assim, em resumo, temos aqui uma função de nome binário, tem apenas um único argumento, que é a representação decimal que vocês podem converter para a representação binária. Temos aqui uma variável declarada que vai apontar para um objeto, porque tudo no Python é objeto. O print ele é muito utilizado para exibir informações na tela. Temos aqui um laço, o while, enquanto o n for maior do que 0. Tem aqui algumas ações, o retorno. E eu vou mostrar para vocês a saída, colocando como exemplo aqui o decimal 65.
A partir desse código em Python, nós temos a seguinte saída. Agora a gente consegue entender até melhor como é feita a construção da representação binária. Então, utilizando o 65, né, que é do caractere A, a gente pega esse número, divide por 2, vai dar 32, né? 32 mais 32, 64, mais 1, que é o resto, 65. Nós vamos pegar esse resto e vamos incluir aqui na representação binária. Lembrando que a construção ela é da direita para a esquerda. Então, quando nós pegarmos o 32 e dividir por 2, que vai dar 16, é um número par, o resto é zero. Nós vamos pegar esse zero e colocar aqui à esquerda do número que já tinha sido colocado. Então, 0, 1. Nós temos aqui outros números pares, né, que vai dar resto zero. Então, a gente vai colocando os zeros aqui à esquerda, né, sempre à esquerda. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 aqui é ímpar. Se nós formos lá no Python e fazer isso daqui, ó, o resto de 1 dividido por 2, como são números inteiros, vai dar 0, resto 1. Então, esse é esse resto 1 que está aqui. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. A representação binária de 65 é 0, né, para compor o byte, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nós temos aqui um outro código também para fazer essa representação binária. Eu gosto do Python porque nós podemos construir algoritmos simples, poucas linhas. Então, nós temos aqui a variável A, né, que está apontando para um objeto que é o número 65. Então, enquanto o A for maior do que 0, eu dou um print. Estou utilizando esse F aqui para a gente poder utilizar as variáveis dentro de chaves. Então, o objeto da variável vai ser exibido aqui, né, nesse ponto aqui. Então, nós temos a string valor, né, o objeto A, resto, e o objeto A dividido, na verdade, o resto de A dividido por 2. A gente está atualizando aqui, né, fazendo uma divisão, mantendo o número inteiro e atualizando o valor de A dividindo por 2. Então, aqui a gente também tem a representação binária. Então, a gente tem aqui os valores, como estava no código anterior, e o resto, né? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, é uma outra forma também, bem mais simples, né, da gente ver aí a construção da representação binária. Então, se a gente pudesse entrar dentro do computador e ver o seu funcionamento, não existiria A, B, senha, código, imagem, só haveria eletricidade. E esta só pode assumir 2 estados, que é ligado e desligado. Então, convencionou-se que 0 representa desligado e 1 representa ligado. Falando agora de algoritmos, que é uma coisa que a gente acabou de fazer em Python, né? Nós construímos um algoritmo para saber representação binária. Em ciência da computação e também em matemática, um algoritmo é uma sequência de ações executáveis que visam obter algum tipo de solução para um determinado problema. No nosso caso, a gente queria saber a construção, né, da representação binária de um caractere ou de um conjunto de caracteres específicos, como foi o exemplo do 1, 2, 3, 4. Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções ou comandos realizados de forma sistemática, né, com funções, classes, listas, tuplas, dicionários e tudo mais, para resolver algum tipo de problema ou para executar uma determinada tarefa. Falando agora de algoritmos e lógica de programação, enquanto a lógica de programação, fazendo um comparativo, né, é a estruturação de conceitos e regras que orientam a execução do algoritmo, o algoritmo em si é a receita. Ou seja, é os comandos claros, o passo a passo, step by step, que vai conduzir as ações para a resolução de um problema ou para atingir algum tipo de objetivo. Em computação, nós temos a parte de hardware, que é a parte física, né? Monitor, HD, scanner, teclado, impressora, e a parte de software, que é a parte lógica, né? A parte de controle. Nós temos aqui 2 exemplos bem interessantes, bem complexos também, né? 2 programas. O primeiro deles é o AutoCAD, utilizado na engenharia, na arquitetura, altamente complexo, muito interessante. E o CryEngine, utilizado para a criação de vários games, vários jogos, na verdade, também é altamente complexo. Então, nós temos no mundo inteiro uma gama
enorme, né? Tanto de hardware, hoje já muito mais abrangente, e também na parte de software. Agora, voltando aos primórdios da computação, a gente vai falar agora dos primeiros computadores, né? Os computadores mais importantes. A gente tem em 1938 o Z1, que foi o primeiro computador programável. Em 1943 nós temos o Colosso, que foi usado pelos britânicos para decodificar mensagens alemãs. Tem até um filme interessantíssimo, eu não vou lembrar o nome agora, mas se eu lembrar eu falo aqui depois, coloco aqui nos slides. Em 1900, é o Enigma, eu acho que é isso. Em 1946 nós temos o ENIAC, que é considerado o primeiro computador eletrônico de propósito geral. Foi construído na Universidade da Pensilvânia e ocupava uma sala inteira, era super pesado, 30 toneladas, consumia 200 kW de potência, tinha como entrada a leitura de cartões perfurados e saída perfuradora de cartões. Quem hoje, não sei se algum de vocês lembram, mas acredito que sim, devem lembrar dos disquetes, né, que tinha de 3 polegadas, aquele maior, né, de 5 polegadas, que inclusive poderia ser amassado e tal. Então, de 3 polegadas era mais rígido, era mais difícil ter ali algum tipo de dano. Falando agora de computador pessoal. Então, em 1973, o Alto foi considerado o primeiro computador pessoal e construído pela Xerox, né? E esse nome Xerox até lembra cópia, né? Que foi popularmente batizado as cópias como Xerox. Só que esse computador, ele nunca foi produzido em massa. Acredito até que tem um modelo chamado CP500, também na década aí de 70, que provavelmente deve ter tido mais vendas, pelo menos no Brasil. Então esse computador aqui ele já tinha mouse, interface gráfica, vocês percebam aqui que tem uma espécie de wide aqui em 90 graus. Né, já tinha sistema operacional. E as características desse computador foram incorporadas no Macintosh. A gente pode perceber até que o teclado aqui já se assemelha muito, né, ao teclado que nós temos hoje. Né? As teclas ali, Shift, lateral, espaço, backspace, ESC. Agora vamos falar dessa relíquia, que é o Pentium 100, muito comentado nas aulas de computação, nas aulas de sistemas de informação. Esse modelo aqui, 486 Pentium 100, foi popularmente conhecido no Brasil na década de 90. Inclusive, o meu irmão me deu essa caixa aqui, ó, que eu tenho até hoje. Inclusive, estou utilizando aqui. O meu computador é um i7, mas tem essas caixas aqui lá da época do Pentium 100, porque são caixas muito potentes e funcionam até hoje. Então a gente tem aqui um monitor CRT, mouse, o mouse antigamente era de bolinha, né? E esse modelo foi lançado pela Intel em 1992. Foi a versão mais rápida da família de processadores 486 e oferecia um desempenho significativo em relação aos modelos anteriores. No Brasil, esse computador 486, o famoso Pentium 100, fez muito sucesso. Esse computador tinha um clock de 100 MHz, que era muito rápido para a época. Também tinha um cachê de 8 KB, né? Pouco, né? Comparado a hoje, que ajudava a melhorar o desempenho em tarefas que exigiam acesso a dados rápidos. Agora, uma curiosidade: acredita-se que ainda existam muitos computadores como esse, hoje, Pentium 100 486, em pleno funcionamento. Bem, nós falamos de computadores, desktop, um pouco da história, e vale a pena também falar dos notebooks. E eu trouxe para vocês esse notebook aqui maneiríssimo, que é o Libretto. Lembrando que a história dos notebooks remete à década de 70, mas foi só alguns anos depois, principalmente na década de 90, que eles se tornaram comercialmente viáveis. Então, esse notebook aqui, vocês podem perceber que ele não era tão fino, mas é um notebook muito bonito, tinha LED, esse botão saída de som, processador Intel, já vinha com Windows, né? E foi conhecido como o menor PC comercial do mundo. E certamente foi muito importante para a evolução dos dispositivos portáteis. Estou falando agora um pouco das configurações. Tinha uma resolução de 7.1 polegadas, resolução WVGA, né, 800 por 480. Tinha um processador Intel MMX 166, mais potente do que o Pentium 100.
né, tinha 32 MB de RAM. Olha a quantidade de RAM, 32 megas. Tô brincando, mas para a época era mais do que do que eficiente, né? E armazenamento 2 GB. Então, também por armazenamento, para a época, eu acredito que já seja um armazenamento bem eficiente. Agora eu trago para vocês, também falando de notebook, um dos melhores notebooks que a gente tem hoje no mercado, inclusive para fazer gravações, edições em 4K, em 8K. Então nós temos aqui o M3 Max da Apple, que conta com uma CPU de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, memória unificada de 48 GB, SSD de 1 TB. Bem, esse SSD eu não gostei muito não, poderia ser mais, né? Mas tudo bem. Tela Liquid Retina XDR de 16 polegadas. Essa tela aqui ela é interessante porque é uma tecnologia que faz com que você não enxergue os pixels. Então o pixel ele se torna curvo. É bem interessante. Adaptador de energia USB-C de 140 watts. 3 portas Thunderbolt 4, porta HDMI, aí tem outras configurações aqui, 6 alto-falantes, teclado retroiluminado com Touch ID, inglês, Estados Unidos, e está, pelo menos a última vez que eu vi aqui, estava no valor de R$ 44.000 em média. Tem um link aqui para vocês verem. Então, assim, como eu trouxe para vocês a história dos computadores, né, ao longo do tempo, pelo menos peguei aqui alguns principais, vale a pena também falar do que a gente tem hoje de novo. Então, esse notebook, ele é maravilhoso, da Apple. Quem tiver condições, vale a pena comprar. Como nós falamos da história dos computadores, vale a pena falar também um pouco da evolução das linguagens de programação. Então aqui eu peguei 3 linguagens diferentes, o Assembly, que é bem antiga, né? O C++ ainda é utilizado hoje, muito utilizado na verdade, mas o Python está em grande ascensão, um grande crescimento. Inclusive tem algumas matérias que vocês vão utilizar o C++, acredito que outras vão utilizar o Python. Espero que não utilizem o Assembly porque é uma linguagem muito complexa. Vocês podem perceber aqui, ó, que a simples soma de 2 números inteiros é complexa, né? Tem um monte de move, push, pop, call e tudo mais. Então, é uma linguagem realmente difícil, mas foi muito importante para a evolução aí dos sistemas de informação. Aqui do lado temos o C++, que é uma linguagem mais fácil, né, em comparação ao Assembly, mas é mais difícil em comparação ao Python. Já já eu vou explicar aqui para vocês. No Python a gente começa importando a biblioteca IOStream, a gente declara aqui uma função, a gente declara as variáveis, já colocando o tipo de dado que será essa variável, no caso aqui serão 2 números inteiros, temos aqui o standard, o console output, o endline, o return, aqui a gente está chamando a função, fazendo essa soma. Então assim, não é tão complexo, mas é menos complexo do que o Assembly, mas é mais complexo do que o Python, apesar de não ser tão complexo. Também, no caso, esse exemplo aqui. Já no Python, o Python é extremamente simples. Se a gente jogar 10 mais 5, ele vai me retornar 15. Então o Python tem essa característica. Se você não utilizar funções, classes, self, ele vai rodar o código independentemente se essas características forem utilizadas ou não, né, esses parâmetros. Então, o Python ele suporta programação procedural, funcional e também orientada a objetos. Então, aqui a gente tem a declaração de 2 variáveis, está apontando para 2 objetos, são 2 números inteiros. E a gente também pode colocar simplesmente A mais B, que vai me retornar o número 15. Então, olha a diferença do Assembly, né, para o C++ e para o Python. Claro que quando vocês forem programar em Python, eu sugiro que vocês façam estruturas com classes, funções, utilize o self, mas como informei, se não usar, por exemplo, o self e vai rodar do mesmo jeito. O Python tem essa característica, se você for gerar o executável, vai funcionar. Colocar lá um print hello world, só isso, gerar o executável, vai exibir a informação na tela com hello world, independentemente se usou classe, se usou só o print e mais nada.
E agora, um resumão. Computador, máquina que pode executar programas. Programa, sequência de passos que um computador deve executar. Linguagem de programação, linguagem projetada para produzir programas de computadores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.